Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ígaro Dávila, sou professor de inglês do ginásio pernambucano Cabugá e vim conversar um pouquinho com vocês sobre inglês hoje também, certo? A gente vai começar agora com as prepositions of place. Antes de a gente começar a analisar os nossos slides, é importante que vocês entendam o que é uma preposição. Preposição é um termo, tanto em qualquer língua latina, que serve para intermediar a relação entre dois ou mais termos, certo? Entre o termo 1, o termo 2 e o possível termo 3, e assim sucessivamente. Em inglês, eles têm um papel muito parecido com as preposições, certo? Eles são invariáveis, eles não se alteram. Agora, a posição em que eles estão, né, e determinada preposição, ela vai ter um sentido. Então, se elas estabelecem uma relação entre dois ou mais elementos, elas também acrescentam um sentido nessa relação, certo? Agora vamos nos slides para a gente analisar algumas delas. Novamente aqui eu deixei claro que as prepositions of place, elas são invariáveis e elas vão aí estabelecer uma relação entre dois ou mais elementos. Esses elementos podem ser palavras, orações, até mesmo uma situação e outra. Por isso que a gente utiliza essa palavra mais genérica que é elemento, beleza? As principais prepositions of place são in, on e at. A gente vai analisar algumas outras, mas as que a gente mais vai se deparar são in, on e at, ok? Vamos ver aqui que sentido cada uma carrega e que sentido cada uma pode colocar nessas relações entre esses elementos. É importante a gente lembrar, antes de analisar as preposições, que elas sempre vão anteceder nomes, situações verbais, advérbios, e elas vão imprimir um sentido a cada uma desses elementos que elas se associam, certo? Agora é importante a gente lembrar que elas não aparecem nem no começo, nem no final das frases, certo? É só lembrar aqui, se elas vão estabelecer um sentido entre dois elementos, o elemento 1 geralmente vai vir no início, o elemento 2 vai vir no final. Então, a preposição ela não pode vir nem no início, nem no final da oração. Beleza? A preposição in é uma preposição de lugar que significa em, certo? Quando você está em algum lugar. Quando algo está em algum lugar. Percebe aí quais são os dois elementos? Algo está em outro lugar. É aquilo que está em algum lugar e esse lugar onde aquilo está. Beleza? Então, vejam aí os nossos exemplos. I live in São Recife. São Recife é uma cidade muito pequena, certo? Eu moro em Recife, ou em São Recife. In a car, no carro. In a store, na loja. In the water, na água. E in Pernambuco, em Pernambuco. Vejam que aí eu utilizei o exemplo de uma cidade, do carro, né, que é um veículo, de um local, que é a loja. Eu utilizei um sentido aí mais abrangente, que é na água, que poderia ser numa piscina, num rio, numa praia, que a gente vai com certeza à praia depois que acabar a quarentena. E eu também utilizei o estado. Então, a ideia de lugar, certo? Quando você está em algum lugar, esse lugar ele pode ser abrangente, ele pode ser concreto, ele pode ser abstrato. É importante que a gente tenha a intenção quando a gente for falar, para poder ter o sentido correto. Se você disser que fulano mora no meu coração, em meu coração, in my heart, certo? Ele não mora, ele não está no meu coração, mas no sentido abstrato, ele está no coração, in, ok? A nossa segunda preposition of place é at, at. At também significa em, mas aí a gente tem uma diferença de sentido de aplicabilidade entre in e at. Você deve perguntar, se in significa em e at também, qual a diferença entre os dois? A diferença é o uso. At é usado antes de endereços específicos, antes de lugares onde ocorre um serviço ou antes de um ponto de referência. Então, só para a gente discriminar aí. Antes de lugares onde ocorre um serviço. Você diz que vai na loja, a loja é um sentido aberto. Agora, se você vai, por exemplo, na Magazine Luiza, você está na Magazine Luiza,
você especificou o sentido de loja. Não é qualquer loja, é uma loja específica. Se você vai na padaria, qualquer padaria serve. Mas uma padaria São Mateus, por exemplo, um nome específico, você está especificando o sentido dessa loja, ok? Endereços específicos também, nome de rua, o nome do seu prédio, o nome da sua casa, o nome do prédio do seu trabalho. Quando você especifica o sentido, utiliza at. Quando você não especifica, deixa o sentido em aberto, utiliza in, ok? Aí alguns exemplos. At the bus stop, no ponto de ônibus. Não é em um ponto de ônibus, é no ponto de ônibus. Vejam aí que quando a gente traduz para o português, a gente já utiliza o artigo definido e não mais o indefinido, porque a gente está estreitando o sentido. At the traffic lights, no sinal. At the door, na porta. At the airport, no aeroporto. At home, em casa. At school, na escola. At university, na universidade. E at a party, na festa. Vejam, quando a gente se deparar com a preposição at de um texto em inglês, a gente vai interpretar como algo definido se a gente for traduzir para o português, certo? Então lembrem também desse joguinho entre artigo indefinido, umas, no português, e artigo definido, o, a, os, as, ok? Próxima, preposition of place, on. Também é uma preposição de lugar. Ela indica contato, né? Como assim contato, professor? O elemento 1, ele vai estar sobre, ele vai estar acima do objeto 2, do elemento 2. Lembram que as prepositions, elas imprimem uma relação de sentido entre dois elementos ou mais. Então, esse on aí vai dar a ideia de algo que está acima, certo? On a shelf. O exemplo aí, né? Na prateleira. The box is on the shelf. A caixa está na prateleira. Quando eu digo que a caixa está na prateleira, quer dizer que ela está acima da prateleira. Ela está guardada lá na prateleira. Certo? On a plate. No prato. There is some food on the plate. Tem um pouco de comida no prato. A comida está embaixo do prato? Não, ela vai estar sempre acima. Se a gente utilizar on, é acima. On a balcony, na sacada, na varandinha, que alguns apartamentos têm. The chairs are on the balcony. As cadeiras estão na sacada, elas estão sobre a sacada, certo? A nossa próxima preposição vai ser... Aqui eu trouxe alguns exemplos de umas preposições muito utilizadas, mas analisem comigo esse slide, porque talvez seja um pouco confuso se a gente analisar só a imagem. Vamos lá. Além de at, in e on, há também outras preposições de lugar que você precisa aprender para se dar bem inglês. Então aí, next, beside, in front of e behind. Next, minha gente, a gente interpreta como perto, algo que está perto de outro. Beside, a gente interpreta como ao lado, algo que está ao lado de outro algo. In front of, a gente interpreta como em frente de. E behind, atrás de. Vejam aí. Nessa legenda aí para essa imagem a gente tem. Vejam a imagem aí. A gente tem uma mulher, que é representada pela letra A. A gente tem um rapaz de camisa cinza, representado pela letra D. Um rapaz de casaco azul, representado pela letra B. Uma mulher galega, loira, representada pela letra C. E um senhor de óculos, representado pela letra E. Na legenda eu digo, A, o elemento A, que é a mulher de camisa amarela, is next B. A está ao lado de B. Vejam aí o elemento A e o elemento B. Abaixo eu tenho A is besides B. Beside B. Ou seja, o elemento A está ao lado do elemento B. Ela está perto, ela está ao lado e ela está do lado também. Certo? No terceiro eu tenho D is in front of B. O elemento D está em frente do elemento B. Ok? O elemento D está na frente do elemento B. E por último, a gente tem E is behind B.
Ou seja, o elemento E está atrás do elemento B. Eu quero agora que vocês printem essa tela. Eu quero que vocês comecem a olhar os objetos que estão ao redor de vocês, onde vocês estão assistindo essa aula, e tentem utilizar next, beside, in front of e behind, certo? Para que vocês assimilem o conceito dessas preposições. Corta para mim. A partir dessa aula que a gente está tendo hoje, eu quero que vocês investiguem um pouco mais sobre as preposições. Aqui foi uma aula introdutória. É preciso que vocês aí na casa de vocês, ou no trabalho que vocês estejam assistindo essa aula, pesquisem outras aulas, pesquisem o material que a Secretaria da Educação está disponibilizando, pratiquem os exercícios e aprofundem esse conteúdo, que ele é muito importante, certo? Por hoje é só. Um grande abraço para vocês e tenham uma boa semana.